pense como o seu cliente e alavanque o seu negócio. Olá, meu nome é Ronaldo Gorga e hoje eu vou dar uma dica super importante se você quer alavancar suas vendas, se você quer melhorar o seu negócio, se você quer colocar um combustível extra assim na sua vida, no seu negócio. O primeiro ponto aqui importante é pensar como o seu cliente. Como assim, Ronaldo, pensar como o cliente? Muitas vezes a gente quer fazer um produto bacana, legal, para os nossos olhos. Você faz algo que você acha que é super bacana, interessante, legal, mas não para os olhos da pessoa que vai consumir. Então, o ideal é pensar como seu cliente. Por exemplo, onde seu cliente mora? Qual é a cidade? Interior, capital, Brasil, Estados Unidos? Onde seu cliente mora? Qual é o estilo de vida dele? Qual que é a família? Qual que é o rendimento mais ou menos do seu cliente que vai consumir o seu produto? O seu produto está muito caro, barato, tem qualidade ou não? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele fez uma propaganda e teve um retorno baixíssimo, quase nada. Ele investiu R$8 mil em uma propaganda e não teve o retorno nenhum, quase que zero. E as pessoas que responderam o questionário acharam que aquele comercial estava muito snob, que lá era para rico, que não era para eles. E os 10% que gostaram da propaganda acharam que era legal sim, que comprariam o sapato. Mas olha só que interessante. Ele fez uma propaganda bacana para ele. Ele achava que aquela propaganda estava excelente para ele, não para o público que ele estava trabalhando, que ele ia vender. Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, eu gosto muito de dar cursos, de palestras, sou sempre convidado para isso. Mas antes de ir para determinado local, eu sempre pergunto qual é o público que vai assistir a palestra. São médicos? É um público, por exemplo, especialista em determinada área? Eu vou utilizar termos técnicos. Se é um público que não é especialista, eu não vou utilizar termos técnicos. Se eu utilizo uma linguagem mais técnica para um público que não é, o público não vai entender a mensagem que eu vou passar, vai achar chato, vai dar aquelas pescadas no meio da palestra, vai começar a ir embora. Por quê? Porque não entende, não é legal e, na verdade, o problema não são eles, o problema é o comunicador. Foi o palestrante que não soube passar a mensagem adequadamente. Do mesmo modo, se eu vou falar uns termos não técnicos para uma população especialista, ele vai achar, pô, esse cara está enrolando, esse cara não sabe nada, eu sei mais que ele. Então você tem que saber qual que é o público, qual que é a sua plateia, qual que é o seu cliente, mas olhe com os olhos do seu cliente. Mas, Ronaldo, é difícil ver os olhos do seu cliente. Sim, você tem que imaginar como que o seu cliente vive, quais são as condições de vida dele, são iguais à sua? Qual é o padrão de vida dele? Quais são as pessoas normalmente que ele se relaciona, que ele sobrevive? Eu comecei a falar da parte geográfica, onde que ele mora, onde que ele vive. Isso faz toda a diferença. Só que quando eu estou falando isso daqui, não é simplesmente para vendas, para tudo, para qualquer coisa que você for fazer. É muito importante você enxergar com os olhos do seu cliente, da pessoa que você quer passar uma mensagem, uma comunicação, influenciar. É isso, gente, essa dica é super importante e valiosa e muitas vezes a gente não presta atenção nisso, cai do cavalo para depois começar a prestar atenção mais nisso. É isso. Outra forma de me encontrar no site www.ronaldogorga.com.br e institutogorgioslife.com.br. Lá tem vários programas interessantes para a sua melhor versão. No Instagram, dr.ronaldogorga, Facebook a mesma coisa. É isso, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.